A mensagem que eu quero trazer para a igreja nessa noite, já há algum tempo o Senhor tinha colocado em meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós vivemos dias difíceis, onde a propaganda na TV, a internet, até em algumas igrejas, que agora eu não sei se é igreja ou se é empresa gospel, porque se não fala a verdade do evangelho na sua totalidade, eu não sei o que é. E dias virão que nós vamos ter que tomar cuidado com aquilo que nós também pensamos. Porque nosso coração, se nós não vigiarmos, pode subir fortalezas em nossa mente. E aquilo que não é, para nós passa a ser verdade. Mas um cristão de verdade, a única verdade que importa, ou a verdade absoluta, é a palavra do Senhor. É o que Ele diz nas Escrituras. É a nossa regra de fé. E de tudo que Ele nos deixou como ensinamento. Quero ler uma passagem com os irmãos. Em Gênesis 16, todo mundo conhece a passagem. Mas vamos relembrar aqui. Gênesis 16. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é a sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Amém. Abrão e Sara, todo mundo sabe da história. Mas o que eu venho trazer nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é sobre a serva, a escrava egípcia chamada Agar. Ele sai de Ur dos Caldeus, debaixo de promessa. Vão até o Egito, ficam um tempo por lá por causa da fome, e volta. De repente, nessa volta, eles trazem a escrava, a egípcia, com eles. Param em Padã Arã, depois de 10 anos, peregrinando. De tantas promessas que esse casal estava, de tantas promessas que o Senhor Deus falou sobre a vida deles, a maior delas seria o quê? Que eles seriam pai de multidão. E não tem como ser pai de multidão se você não tiver filho. Mas Sara não podia ter filho. Eles eram avançados em idade. Um com 100 anos, quando Isaac nasce, e a outra com 90 anos. E Sara, muito triste com a situação, lembrando da promessa do Senhor Jesus, a promessa do Deus Todo-Poderoso, quis se adiantar no processo.
quis dar uma ajudinha para esse Deus que não precisa que nós nos posicionemos quando Ele está agindo. E ela entrega a serva Agar para Abrão. E a serva tem um filho. Ela engravida de Abrão e tem um filho. Mas Agar era uma escrava. De repente, na nossa cultura, vai ficar um pouquinho difícil da gente compreender. Ela não era uma empregada doméstica, que tem horário para entrar, para sair, tem que ter refeições, tem algumas coisas que ela faz, outras não. Não, ela era uma escrava. Ela não tinha absolutamente nada. Ela não podia ter nada. Inclusive a sua própria vida não era dela. E a Sara olha para essa escrava. De repente estava ali lavando uma louça, arrumando alguma coisa, e olha e acha que aquela escrava pode ajudar ela mais do que ela fazia. Ela era uma escrava. Ela não tinha poder de decisão. Quem mandava na vida dela era o seu senhor ou a sua senhora. E nesse caso, Sarai. E ela engravida. E ela agora começa a maltratar a sua senhora. Ela se esquece de quem ela era. Ela foge. Mas lá no deserto o anjo fala com ela. Para mim, é prova viva de que Deus desde sempre quis se relacionar com todos nós, não somente com Israel. Ela era uma egípcia. E o anjo do Senhor fala com essa mulher. E ela agora carrega um filho, mas o filho não é dela. Ela é uma escrava. Ela carrega um filho que é de Sarai, a senhora dela. E aqui começa o problema. Aqui começa toda a desavença. Quando ela esquece que ela é uma escrava. Que ela não tem nada. Agora ela gera um filho, está gerando um filho, e ela esquece disso. E começa a maltratar a sua senhora. Nós também temos um dono. Nós também temos um Senhor. Nós também temos alguém que nos comprou. Nós também devemos obediência, sujeição, autoridade que está sobre a nossa vida a alguém. Só que Agar, ela esquece. E ela acha que está gerando, porque está dentro dela, um filho, ela acha que é dela. Mas ela é uma escrava, ela não pode ter nada, ela não tem nada, ela não se manda. O que é que eu e você, como nós temos vivido? Qual é o controle da nossa vida que nós temos? Qual é a sujeição que nós temos? Já que somos chamados de servos do Senhor Jesus, como é que nós temos vivido sujeitado à autoridade do nosso Senhor? Será que Ele tem nos dado para administrar, porque não temos nada, a nossa vida nós entregamos a Ele? Nosso dinheiro. É meu? É nosso ou é dele?
A nossa vida é nossa ou é dele? A nossa casa, os nossos filhos, as nossas empresas, a nossa saúde. Será que nós estamos tendo um entendimento de que nós devemos sujeição, submissão, reverência, obediência ao nosso Senhor? Ou nós estamos como Agar, depois que Deus nos proporcionou algo, nós esquecemos de quem nós somos. Como eu e você temos administrado tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Estou falando só de dinheiro. A nossa vida. Estamos realmente sujeitos, debaixo da autoridade, obediência ao nosso Senhor? Como nós temos vivido nos dias de hoje? Ou obedecemos em partes, e outras partes falam, não, aqui eu que decido o que eu vou fazer, e o senhor não se mete, isso é problema meu. Eu sei para onde eu vou, para onde eu vim, da onde eu vim, e eu sei o que eu tenho que fazer. Será que é isso? Como nós estamos vivendo nesses dias? Qual é a sujeição que nós estamos tendo sob a autoridade do nosso Senhor? E Agar agora começa a não sujeitar a senhora, não obedecer, respeitar. Mas ela era uma escrava. Ela achou que por esperar um filho, ela era a dona da sua vida. Ela se esqueceu de quem ela era. Porque ela esperava um filho de Abraão. Ela achou que ela podia decidir alguma coisa. Por esperar algo que veio da parte do Senhor, da senhora dela, que ela agora poderia decidir algo sobre a sua própria vida. E aqui começa a minha pregação. Sujeite-se ao Senhor. Mesmo sendo uma egípcia, mesmo sendo uma escrava, Deus tinha algo espetacular para essa mulher. Mesmo não podendo absolutamente nada. Carregava um filho que não era seu. De repente a gente tem dificuldade na nossa cultura de entender isso. Mas ela não era dono de absolutamente nada. Mesmo assim, Deus tinha um plano para essa mulher. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele trabalha na nossa vida conforme aquilo que ele já projetou para nós. E para Agar não é diferente. Ele tinha um plano para ela. Ele tinha já projetado uma vida para ela. Mas ela começou a sair do caminho que ele tinha projetado. Ela estava se esquecendo de quem ela era. Então Sara vai reclamar com Abraão e ele fala, faça o que você achar melhor. E Sara começa o tratamento. O Senhor de alguém sempre vai tratar com o seu servo, ou nesse caso, com o seu escravo. E Sara começa um tratamento para que Agar volte a ser o que ela era. Muitas vezes, o Senhor quer tratar conosco. Muitas vezes nós vivemos numa rotina acelerada, preocupado com as coisas deste mundo, e uma correria, e a gente começa a sair, a esquecer de quem nós somos. E o Senhor, o nosso dono, a autoridade superior sobre a nossa vida, começa um tratamento conosco.
E a Bíblia vai dizer que Sara humilha Agar. Deixa eu te explicar. A Bíblia vai falar que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Todo sofrimento é para crescimento e não para rompimento. Vou repetir. Todo sofrimento, porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. É isso que a gente lê aqui? É isso? Tudo. Tudo. Então é tudo mesmo. Todo sofrimento da minha e da sua vida é para crescimento e não para rompimento entre o servo e o seu senhor. E Agar começa a receber o tratamento da parte da sua senhora. Mas ela quer isso. O que ela faz? Ela, que nem diz a molecada, ela vaza. Ela foge. Ela não aceita o tratamento. Às vezes eu e você, preste atenção em nome do Senhor, que o Espírito diz à igreja nessa noite. Às vezes eu e você também queremos sair do lugar onde tem tratamento. Onde tem tratamento é na presença do Senhor. E Ele não nos trata por muitas vezes parecer que é um sofrimento para que haja rompimento, não. É para que haja crescimento. Para que eu e você cada dia mais o conhecemos como Ele é. Ah, mas eu não gosto de ser humilhado. Mas quem gosta, meu irmão? Quem gosta? Você acha que toda ovelhinha é igual a vocês assim, carinha de santo? Ou não tem gente que não respeita uma autoridade pastoral, não respeita um irmão em Cristo? Ou não tem ninguém que já não te caluniou? Ser humilhado não é só alguém falar para você, não, é alguém maquinar, planejar contra a sua vida. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Sara não, e Agar não quer o tratamento que vai voltar ou colocar ela no lugar que ela tem. Sou servo, você é servo, você é serva, e nós fazemos somente aquilo que o nosso Senhor nos mandou fazer. Para isso, sujeite-se à autoridade do seu Senhor. Agar foge porque não quer sujeitar a autoridade ao senhorio. Agar foge porque quer viver do jeito dela, do jeito que ela acha que merece, porque mesmo sendo escrava, ela está gerando um filho de Abrão. Ela perde a noção de quem ela é. Agar foge, quem sabe, por ouvir alguém dizendo para ela assim: não, minha filha, não, Sarai não pode fazer isso com você. Não acredito que ela fez isso. Menina do céu, ela não pode fazer isso com você. Você está esperando um filho de Abrão. Quem sabe ela deu ouvido para alguém falando isso para ela. E ela foge, achando que é o melhor caminho. Por que que muitas vezes nós também queremos fugir da presença de Deus? Será que nós estamos querendo fugir da autoridade que Ele tem sobre nós? Será que também, às vezes, nós não estamos querendo fugir porque queremos viver a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que viver? Será que não queremos viver uma vida que Ele não quer que nós vivamos? Porque muita gente quer ir embora quando o Senhor Jesus nos pega e começa o tratamento.
lembra aí na sua cabeça, você já vai trazer à memória quantos que quando começou o tratamento, eles fugiram, foram embora. Será que nós estamos mesmo sujeitando ao nosso Senhor? Entenda, toda vez que eu e você, nós fugimos da presença dEle, do senhorio dEle, da autoridade dEle, nós não criamos raiz. E o vento e a tempestade da vida, as lutas do dia a dia, aquilo que bate e assombra e assola a nossa casa, a nossa embarcação, nós não teremos raiz para sustentar as lutas diárias. Primeira coisa que eu aprendo com Agar: não saia do lugar onde o Senhor está. A casa do Pai é o melhor lugar para você estar. Agar não se sujeita e foge. Ela foge, ela sai debaixo da segurança, da autoridade da casa do Pai, da casa de Abrão. Agar junta suas coisas, se é que ela tinha alguma coisa, porque ela era escrava. E foge. Do que eu e você temos fugido? Qual é o tratamento que eu e você precisa? E por muitas vezes nós não sujeitamos a autoridade ou o tratamento que Ele quer. Do que eu e você temos fugido? Para pensar um pouquinho. O que é que precisa ser voltado ao lugar? Deus tem um plano e um projeto na vida dessa mulher que daqui a pouco a gente vai ver. Mas ela precisa voltar ao lugar aonde o Senhor está. Agar está agora num deserto, mas ela deveria estar na casa de Abraão. Aonde você está? Para onde você está levando a sua vida? Em que casa você deixou para trás? Qual o deserto que você tem vivido, achando que você sabe o que é melhor para você? Agar era escrava, serva de Sarai, mas ela queria ser a mulher de Abraão. Ei, acorda! O seu lugar é o seu lugar. Por que tem tentado viver uma vida que não é para você? Por que tem andado de um jeito que não é para você andar? Não é a vida que o seu Senhor projetou para você? Ah, meu Deus. Porque tem comprado coisas que não cabem no seu bolso, endividando-se. Vivendo de aparência. Ei, escuta, eu e você que entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos servos, tratados como os filhos, mas ainda somos servos. Nós temos um Senhor. E nós fazemos somente aquilo que Ele manda a gente fazer. Nós não temos nada, o que temos é mordomia. É tudo do Senhor. Não viva uma vida que Jesus não projetou para você. Porque a hora que começar o tratamento, você vai querer fugir da casa do Pai. E quem foge da casa do Pai, só tem 3 lugares para ir. Escuta. Ou é barriga de peixe, ou é caverna escura,
Ou é deserto sem água? Dá para você entender? Só tem 3 lugares para um crente fujão: barriga de peixe, caverna escura ou deserto sem água. Não fuja da presença do seu Senhor. Escuta o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Viva e esteja contente com a vida que Ele te deu, porque haverá bênçãos na sua vida. Você também está debaixo de promessa. Uma egípcia no Antigo Testamento tinha promessa de Deus. Imagine eu e você, que somos filhos de Abraão por adoção. Deus tem algo para mim e para você. Sujeite-se à autoridade dele. Não viva do seu jeito. Sujeite-se a ele. Fique com ele. É o melhor lugar para você estar. Mas o anjo encontra ela. O anjo encontra ela. A Bíblia diz o anjo e não um anjo. Quem estuda um pouquinho em teologia vai saber. Quando no Antigo Testamento a Bíblia vem trazer que o anjo do Senhor. Sabe quem que é? Sabe quem que é ou não? Jesus Cristo. Jesus Cristo encontra ela no deserto. Não adianta você fugir, porque Jesus vai te encontrar. Ele sabe quem você é, Ele vai te encontrar. E o anjo encontra essa mulher. Sabe o que o anjo fala? Jesus, o anjo. Agar, serva de Sarai. Ah, meu filho, minha filha, não adianta você fugir. Jesus conhece o seu nome e quem você é. Sarai, Agar, serva de Sarai. Nome e quem ela era. Não adianta você fugir, porque Jesus sabe o seu nome e sabe quem você é. O anjo, Jesus encontra ela. E ela conta a história dela. Eu estou fugindo, porque a minha senhora me tratou mal. De repente, ela deve ter achado que o anjo ia se compadecer dela. Sério? Não, Sarai não fez isso. Não, eu não acredito que Sarai fez isso com você, menina. Não acredito. O anjo fala isso para ela? O anjo fala isso para ela? Não. O anjo fala o que para ela? Volte e sujeite a autoridade da sua senhora. Quer bênção? Quer seus problemas resolvidos? Volte e sujeite-se à autoridade do seu Senhor. É isso? Jesus, o anjo, ele sabe tudo. Mas o que ele pergunta para ela? De onde você vem? Para onde você vai? Ei, escuta aqui. Escuta o que o Senhor Jesus nos pergunta nessa noite. Ele sabe tudo, mas Ele quer que você relembre quem você é, da onde você veio e para onde você vai. Para onde você vai? Você consegue imaginar? De onde você veio e para onde você vai? Já pensou? Por onde você tem andado? Porque você fugiu da casa do pai. Você está num deserto. Mas mesmo no deserto, ele te encontrou. Sabe o seu nome e sabe quem é você. Para onde você está indo? Para que lado você está? Está no lado dos desigrejados? Que só vê defeito nisso daqui? Quando o Senhor Jesus fala que nós somos o corpo dele? De que lado? Para onde você vai? Para onde você vai? Para o lado daqueles que acham que santidade é coisa do passado? Hã?
ver um filminho pornô com a mulher ali, que não dá nada, só os dois, né? Que pode vir no domingo à noite aqui, mas achar que é dono do seu próprio dinheiro, roubando ao Senhor. De que lado? Para onde você está indo? Ou só abre a Bíblia quando vem no domingo à noite, 2 horinhas no domingo à noite, não lembra de orar, não lembra de jejuar. Irmãos, eu estou abismado, quando eu falo de jejum parece que eu estou falando do ET de Varginha. Aquele cabeção enorme, verde com os olhos desse tamanho e que ninguém nunca viu. Oh, meu filho, acorda! Jejum, oração, leitura da palavra, adoração é coisa de cristão, é oxigênio para o ser humano. Você não vive sem. Para que lado, para onde você está indo? Para onde? Para onde você está indo? Volte. Escute o que o Senhor, o que o Espírito diz à igreja. Volte e sujeite, submeta-se à autoridade do seu Senhor. Levanta, vai para a casa do Pai. Retorna para o secreto. Segunda coisa que eu aprendo: obedeça à voz do Senhor. O que Agar fez quando ouviu Jesus falando para ela? O que ela fez? Pegou o caminho da roça. E foi para a casa do pai. Ela voltou. Mas antes dela sair, pela atitude de submissão, de obediência ao anjo do Senhor, a Jesus, ele fala assim para ela, versículo 10: e acrescentou o anjo do Senhor: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Quando você volta, quando você obedece, há promessa sobre a sua vida. Você não volta sozinho, você não vai ser humilhado. Não, você volta debaixo de promessa. Ela volta com promessa. O anjo disse: eu vou te dar descendentes que você não vai conseguir contar. Ela volta. Tem Ismael. Sujeite-se à autoridade do seu Senhor. Você verá cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele já prometeu. Absolutamente tudo aquilo que Ele te prometeu será cumprido em um nome de Jesus. Mas volte para a casa do Pai. Obedeça o Pai. Esteja sujeito à autoridade do Pai. E ela volta. Esse é o capítulo 16. Pulando 2 folhas, só 2. No capítulo 21, nasce Isaque. Ismael, o filho dela, tinha 14 anos. Quando Isaque nasce, Ismael, que ela carregava, que não era dela, era uma escrava. Não se esqueça disso. Ele tinha 14 anos. No capítulo 21, nasce Isaque. Mas também vai dizer que o Senhor dela deu uma ordem a ela, para ela ir embora. Escuta bem, o Senhor de Agar, agora no capítulo 21, dá uma ordem a ela, para ela ir embora. Dá para entender a diferença? Da primeira vez, ela foge, ela não tem permissão para ir embora. Da segunda vez, agora,
ela vai embora debaixo da autoridade do seu Senhor. Dá para entender? Dá para entender como eu e você nos movemos? Dá para entender que nós só nos movemos debaixo da autoridade, da obediência dele? Dá para entender isso? Agora ela não foge, agora ela sai pela porta da frente, porque o seu Senhor disse a ela para ela ir embora. Como é que nós estamos tomando as decisões da nossa vida? Do nosso dia a dia, do cotidiano, essa vida que Deus deu para mim e para você. Não tem outra. É essa daqui mesmo. Será que nós só estamos nos movendo debaixo da autoridade do nosso Senhor? Será que nós estamos fazendo isso? Tem um monte de crente frustrado, que olha para Abraão, Isaac, Jacó, Jó, tudo rico, maravilhoso, cara. Senhor, 250 camelo V8, 70 égua, 4 cilindros, sei lá. E ele frustrado, por quê? Porque ele não tem nada, tadinho desse crente miserável que eu sou. Porque está tomando decisão que o Senhor não mandou tomar. Está fazendo coisas que não tem autoridade do seu dono. E depois culpa quem? Quem que eles culpam? Nossa, pastor, eu tomei essa decisão porque, né, senhor vê, eu tenho que cuidar da minha família. É. Ainda culpa a família por tomar a decisão errada. Quer cuidar da sua família? Ouça a voz do Senhor, do Espírito Santo. Seja um sacerdote na sua casa. Não, né, pastor? O senhor vê, a gente tem responsabilidade. Os boletos vencem, né? Não, só ele tem boleto. Eu não tenho. Vocês também não. Só ele tem boleto para pagar. É. Todos os boletos estão no nome dele. Crente fulano de tal. Ô, meu irmão. Quem cuida da sua família, quem cuida dos seus filhos, dos seus negócios, do seu dinheiro, da sua despensa é o seu Senhor. Você não se intrometa nisso. Quem cuida de você, quem te dá saúde, quem te faz levantar e trabalhar e viver é o seu Senhor. Então você só se move debaixo da autoridade dele. É só nesse lugar que nós temos que tomar decisão de obedecer, de sujeitar. O resto, o meu Senhor, o nosso Senhor é quem cuida de nós. Terceiro, para terminar, na sujeição. Escuta isso, o que Deus fez com uma escrava egípcia. Na sujeição, na obediência, tem restituição e tem provisão. Vou repetir. Na sujeição, debaixo de autoridade e obediência, tem restituição e tem provisão. Quem obedece, quem se sujeita, o Senhor faz restituir tudo aquilo que foi perdido. Tudo que perdemos, Ele restitui. Agar não tinha, ela só gerou um filho que não era dela. Sabe que o Senhor dela disse para ela, não? Pode ir e leva consigo o seu filho. Para uma escrava que não podia nem chamar de mãe aquilo que ela gerava porque era da senhora dela. Agora o Senhor dela, debaixo de autoridade, diz para ela, pode ir e leva consigo o seu filho. Porque ela sujeitou a autoridade do Senhor e voltou. Agora
o Senhor dela diz para ela: pode ir. De uma escrava, de uma serva, agora ela se torna uma mulher livre. Por quê? Porque ela sujeitou a voz do anjo do Senhor e disse: volte e esteja debaixo da autoridade da sua senhora. Dá para você entender o que o Espírito diz à igreja nessa noite? De uma escrava, agora uma mulher livre. Daqui era só para gerar um filho para alguém, agora é para ela ir e levar o filho dela. Fique em pé nessa noite. A escrava que não tinha nada, agora pode ser chamada de mãe e cuidar do seu próprio filho. A escrava que não podia nada, agora ela está livre para viver a vida dela. Porque ela se sujeitou ao senhorio. Ela voltou, ela ouviu a voz de Jesus e voltou para a casa do Pai. Em nome de Jesus, por onde você anda, meu querido? Por onde você anda, minha querida? Por que é que você saiu da presença do seu Senhor? Por que é que você ficou triste com a vida que Ele te deu? E agora está tentando viver uma vida do seu jeito. E entrou num deserto. Escuta o que o Espírito diz à igreja: volte e submeta-se à autoridade do seu Senhor. Tem restituição quando eu me sujeito ao Senhor. Tem restituição. Que mais tem, meus irmãos? Provisão. Quando ela foge, ela vai para onde? Para o deserto. No capítulo 21 vai dizer agora, debaixo da autoridade do Senhor, ela vai embora também. Mas ela não vai fugida. E ela se encontra agora onde? No deserto. Qual é a diferença? Com e sem sujeição ao Senhor. Ela se encontra no deserto como na primeira vez. Como na primeira vez ela se encontra no deserto. Quando você está debaixo da autoridade do seu Senhor, você pode entrar num deserto na sua vida, numa tempestade, pode te faltar tudo na sua visão, mas Ele nunca vai te abandonar. Nunca irá te abandonar quando você estiver debaixo da autoridade dele. Você pode se encontrar num deserto. Lá você não estará abandonado, porque o anjo do Senhor de novo encontra Agar. Na primeira vez ele encontra ela com um filho na barriga. Na segunda vez ele encontra ela com Ismael com 14 anos. Ela sai com um pouco de comida e um pouco de água, mas acaba. Escuta aqui, meu querido. A sua provisão, aquilo que você prepara, pode ter fim, mas a provisão que do Senhor vem não termina nunca. Gênesis 21:15 diz assim: quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto, uma árvore pequena, e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros de distância. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Escuta aqui, olha para mim. Você pode passar a luta que você passar, pode estar escasso a comida, a água, a saúde, a vida dos seus filhos, mas o anjo do Senhor Deus, Jesus, nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Olha que o anjo diz para ela de novo: mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus, Jesus, chamou Agar de novo pelo nome
conhece. Não tenha medo. Escuta o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Escuta o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Deus ouve a minha e a sua lamentação, o nosso choro. E Ele diz que o meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Foi Ele que disse, não foi eu. Que voz você está ouvindo? Porque a voz que Agar ouviu, diz a Bíblia que diz, a voz do alto. Que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz você tem dado ouvido? Na provisão que vem do alto, eu não te deixarei e não te abandonarei. Não andeis ansioso por coisa alguma. Sou eu que visto o lírio dos campos. Sou eu que cuido de cada ave do céu. Eles não têm celeiro, não plantam nem fiam, mas eu dou sustento todos os dias. Eu dou sustento todos os dias, diz o Senhor. O anjo diz a ela, levanta, anima Ismael, pois eu farei dos descendentes dele uma grande nação. E está até hoje aquele povo lá no Oriente, descendentes de Ismael, que Agar, a serva, a que não tinha nada, não tinha o direito à sua própria vida, virou uma mulher livre e foi mãe de muitos descendentes que ela nem tem como contar. Volte para a casa do Pai, sujeite-se ao Senhor, porque você verá as promessas se cumprir na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, se Ele não voltar. Eu declaro isso sobre a igreja nessa noite. Quando você sujeita, obedece, olha o que fala no 19. Então, escuta, olha aqui. Então, Deus abriu os olhos de Agar. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Quando você submete a autoridade dele, Ele vai fazer você enxergar coisas que os seus olhos não veem. Ele vai fazer você enxergar coisas que você não acredita. Ele vai fazer você enxergar vida onde não tem. Você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. Submeta-se ao Senhor. O anjo do Senhor falou, Jesus, porque Ele é desde o princípio. Ele falou a uma serva, prometeu algo para essa escrava egípcia e fez cumprir, porque Ele é Deus de palavra e não volta atrás. Agora, se você não está na casa do Pai, se você não está obediente debaixo da autoridade dele, nada vale, nada tem valor. Em nome de Jesus, viva sabendo que o Senhor Jesus é a única coisa, é a única e verdadeira joia que eu e você podemos ter. Porque Ele mesmo morreu e se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você pode conquistar tudo, mas se você perder a presença do Pai, de nada vai adiantar. Vamos cantar? Seja canal de bênção para você mesmo. Seja canal de bênção para você mesmo. Que é que
que você está correndo atrás? O que é que você está correndo atrás, sendo que você é só servo? Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada. É isso mesmo, você pode cantar isso. É isso mesmo, ser servo. Adianta eu ganhar o mundo. Do que é que você está correndo atrás? E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Não vai adiantar nada. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, É lixo. não tenho. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu quero Jesus. Eu só preciso dele. Eu quero ele. Só tua presença é o que me basta. Volte pra casa do Pai. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Volte pro secreto. Volte pra presença do Pai. Não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. A tua presença é o que me basta. A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Quem é? Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença. Pode cantar bem forte. Você pode cantar bem forte. Você é escravo. Quem sou eu? Você é servo. A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde. Sua igreja. Você pode cantar a sua igreja. Se eu não tenho a ti, Que seja verdade o que você está cantando. ainda eu serei sem ti, Senhor. A tua presença
volte e submeta-se, sujeite à autoridade daquele que morreu na cruz para te salvar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.